Josué, capítulo 12. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Ora, estes são os reis da terra que os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra no outro lado do Jordão, em direção ao sol nascente, desde o rio Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitou em Hesbom, e regeu desde Aroer, que está sobre a margem do rio Arnon, e desde o meio do rio, e desde a metade de Gileade até o rio Jaboque, que é o termo dos filhos de Amon. E desde a planície para o mar de Quinerete a leste, e até o mar da planície, até o mar salgado no leste, o caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote Pisga. E o termo de Og, rei de Bazã, que era dos remanescentes dos gigantes, que habitaram em Astarote e em Edrei. E reinou no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Macaateus, e metade de Gileade, termo de Seom, o rei de Hesbom. A eles, Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, o servo do Senhor, deu-a por possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da região que Josué e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão, a oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel segundo as suas divisões. Nos montes e nos vales, nas planícies, nas fontes, no deserto e na região meridional, os heteus, os amorreus e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor, no termo de Dor, o rei das nações de Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Capítulo 13. Josué reparte a terra que tinha conquistado. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos. E o Senhor lhe disse: Tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Esta é a terra que ainda permanece, todos os limites dos filisteus e toda a Gesur, de Sior, que está diante do Egito, até os limites de Ecrom, em direção norte, que é considerada dos cananeus. 5 senhores dos filisteus, os gazitas e os asdoditas, os ascalonitas, os gititas e os ecronitas, também os aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que está ao lado dos sidônios, até Afeque, aos limites dos amorreus. E a terra dos gebalitas, e todo o Líbano, em direção à nascente do sol, desde Baal-Gade, debaixo do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os habitantes da região alta, desde o Líbano até Misrefote-Maim, e todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Basta dividi-la em porções aos israelitas, por herança, tal como eu te ordenei. Agora, portanto, divide esta terra por herança para as 9 tribos, e para a meia tribo de Manassés, com as quais os Rubenitas e os Gaditas receberam a sua herança que Moisés lhes deu, além do Jordão em direção leste, como Moisés, o servo do Senhor, lhes deu. Desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinaram em Hesbom,
até os limites dos filhos de Amon, e Gileade, e os limites dos Gesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã, até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que restou do remanescente dos gigantes, pois estes Moisés feriu e os expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus nem os Maacateus, mas os Gesureus e os Maacateus habitam no meio dos israelitas até este dia. Somente à tribo de Levi ele não deu herança alguma. Os sacrifícios do Senhor, Deus de Israel, feitos ao fogo, são a sua herança, conforme ele lhes declarou. E Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma herança segundo as suas famílias. E o seu termo foi desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão na planície, Dibom, e Bamote Baal, e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet Peor, e Asdote Pisgá, e Bet Gesimote, e todas as cidades da planície, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu com os príncipes de Midian, Evi, e Requém, e Zur, e Ur, e Reba, os quais eram sheiques de Seom, habitantes da região. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, que estava dentre os que foram mortos por eles. E os limites dos filhos de Ruben eram o Jordão, e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, suas cidades e aldeias. E Moisés deu a herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade segundo as suas famílias. E o seu termo era Jazer, e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá. E desde Esbom até Ramate Mispá, e Betonim, e de Maanaim até os termos de Debir. E no vale, Bet-Arã, e Bet-Nimra, e Sucote, e Zafon, e o restante do reino de Seom, rei de Esbom, Jordão e o seu termo até a beira do mar de Quinerete, no outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, cidades e aldeias. E Moisés deu a herança à meia tribo de Manassés. E esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. E o seu termo era desde Maanaim, todo o Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Baçã, 60 cidades, e a metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã, eram pertencentes aos filhos de Maquir, o filho de Manassés, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Estas são as regiões que Moisés distribuiu por herança nas planícies de Moabe, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, na direção leste. Mas para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, Deus de Israel, era a sua herança, conforme ele lhes dissera. Capítulo 14. Josué dá a Calebe em herança Hebrom. E estas são as regiões que os filhos de Israel herdaram na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes distribuíram por herança. Por sorte foi a sua herança, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés, para as 9 tribos e para a meia tribo. Pois Moisés tinha dado a herança das 2 tribos e da meia tribo no outro lado do Jordão, mas para os levitas ele não deu nenhuma herança no meio deles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. Portanto, eles não deram parte aos levitas na terra, salvo cidades para habitarem, com os seus arredores para o seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e dividiram a terra. Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cádiz-Damneia, acerca de mim e de ti.
40 anos tinha eu quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cádiz-Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme esta estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor, meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança, e dos teus filhos para todo o sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou, nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora, vê que nestes dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nestes dias como era no dia em que Moisés me enviou. Como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou e deu Hebrom a Calebe, o filho de Jefoné, o quinezeu, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quinezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Quiriate Arba, sendo que Arba fora um homem afamado entre os anaquins, e a terra teve repouso da guerra. Capítulo 15. As heranças das 9,5 tribos. A herança de Judá. Esta foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá segundo as suas famílias, até o termo de Edom, o deserto de Zim, em direção ao sul era a parte extrema da costa sul. E o seu limite sul era desde a margem do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E saiu para o lado sul até Maalé-Acrabim, passou ao longo de Zim e subiu pelo lado sul até Cádiz-Barneia, e passou ao longo de Hesron e subiu até Adar, e deu a volta por Carca. Ele passava em direção a Asmon e saía até o rio do Egito, e as saídas daquele termo ficavam junto ao mar. Este será o vosso termo meridional. E o limite leste era o Mar Salgado, até a extremidade do Jordão, e o seu limite na porção setentrional era desde a baía do mar na parte extrema do Jordão. E o limite subia até Bet-Ogla, e passava ao norte de Bet-Arabá, e o limite subia até a pedra de Boã, o filho de Ruben. E o limite subia em direção a Debir, do vale de Acor, e dali em direção a norte, olhando para Gilgal, que está diante da subida de Adomim, que está no lado sul do rio. E o limite passava em direção às águas de En-Shemesh, e suas saídas ficavam em En-Rogel. E o limite subia pelo vale do filho de Inom, até o lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém, e o limite subia até o cume do monte que está entre o vale de Inom, em direção oeste, o qual fica na extremidade do vale dos gigantes, em direção a norte. E o limite se estendia do cume do monte até a fonte de água de Néftoa, e subia até as cidades do monte Efron, e o limite se estendia até Baala, que é Quiriate Jearim. E o limite circundava desde Baala, em direção a oeste, até o monte Seir, e passava até o lado do monte Jearim, que é Quesalom, no lado norte, e descia até Bet-Shemesh, e passava adiante até Timna. E o limite saía para o lado de Ecrom em direção a norte, e o limite se estendia até Shiqueron, e passava até o monte Baala, e saía até Jabniel, e as saídas do limite ficavam junto ao mar. E o limite oeste era o grande mar, e o seu limite. Este é o limite dos filhos de Judá ao seu redor, segundo as suas famílias. E a Calebe, o filho de Jefoné, ele deu uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, o pai de Anak, a qual é a cidade de Hebrom. E Calebe expulsou de lá os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Anak. E ele subiu de lá até os habitantes de Debir, e o nome de Debir anteriormente era Quiriate Sefer. E Calebe disse: Aquele que ferir Quiriate Sefer e a tomar,
a ele darei a minha filha, Axa. E Otniel, o filho de Kenaz, o irmão de Calebe, tomou-a, e ele entregou-lhe a sua filha Axa por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo, e ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse: O que queres tu? Que respondeu: Dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra meridional, dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E as cidades limítrofes da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom, ao sul, eram Cabziel, e Éder, e Jagur, Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itnã, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azor Adata, e Queriote Esrom, que é Azor, Amã, e Sema, e Molada, e Azar Gada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá, e Iim, e Ezem, e Eltolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon. Todas as cidades com as suas aldeias são 29. E no vale, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tápua, e Enã, Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, e Adasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispá, e Yoctiel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades com as suas aldeias. Libna, e Éter, e Ação, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Axibe, e Maressa, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom, com as suas cidades e as suas aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que se situam próximas a Asdod, com as suas aldeias. Asdod, com as suas cidades e aldeias. Gaza, com as suas cidades e aldeias, até o rio do Egito, e o grande mar, e o seu limite. E nos montes, Samir, e Jatir, e Socó, e Dana, e Kiriat-Saná, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Olom, e Guilo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, e Dumá, e Essan, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeque, e Runta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, e Zife, e Juta, e Jezreel, e Jocdeão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tímina, 10 cidades com as suas aldeias. Halu, Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, e Secaca, e em Nibsan, e a cidade do Sal, e em Gede, 6 cidades com as suas aldeias. Quanto aos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá não conseguiram expulsá-los, mas os jebuseus habitam com os filhos de Judá em Jerusalém, até este dia.